Olá a todos, hoje eu vou continuar os assuntos sobre psicanálise e vida passada e vou falar do primeiro, do junguiano de referência, quando a gente fala em vidas passadas, que é o Roger Woolgar. Roger Woolgar era um inglês, psicanalista junguiano, estudou Jung e ele se formou no Instituto de Zurigue e atuou como psicanalista, como analista junguiano por muito tempo, morou nos Estados Unidos até a morte que aconteceu em 2011. Ele conta em seu livro, que acho que em português é muitos mestres, muitas vidas, muitos mestres. A propósito, ele também é o autor, antes de descobrir as vidas passadas, ele publicou, acho que em 87, o livro junto à esposa dele da época, que é a Jennifer Baker, o livro que se chama A Deusa Interior. Famosíssimo, muito bom, muito útil para as mulheres. E eu considero assim, ele é mais rico e tá bem estruturado, eu acho melhor do que o da Shinoda Bolen, que é a deusa em todas as mulheres, né? E a Shinoda, porém, só um parênteses, porque eu gosto muito de falar das deusas. As deusas, a Shinoda Bolen trabalha com 7 deusas, inclui a Estia, e o Roger Woolgar com a Jennifer Baker só não incluem Estia. Entretanto, o livro deles é bem rico em informações e compreensão, uma abordagem interessante, apesar da Shinoda também ser psicóloga junguiana. Então, o Roger Woolgar, ele estava um dia fazendo um cochilinho no seu sofá da casa, quando começou a ter visões assim catastróficas de guerra, e ele se encontrou no meio de uma guerra da Idade Média, assim, eu acho, os cátaros ou albigenses, que eram os hereges, né? Eles estavam sendo atacados pela igreja, pelo exército da igreja da época. E, enfim, ele era um soldado, e ele viu muitas coisas e ficou completamente atordoado, como acontece sempre, quando a gente, de repente, é tomado, não quero dizer a palavra invadido, mas é tomado por imagens que sentimos muito próximas nossas e que não compreendemos e que não fazem parte da nossa vida de hoje. Então, o Roger Woolgar, ele se debruçou sobre o assunto porque não tinha o que fazer. E estamos falando de Roger Woolgar, que foi o primeiro a escrever um livro teórico sobre vidas passadas. É um livro com fundamento, digo, teórico com fundamento, e eu acho que, se não me engano, foi ele que fez o prefácio do livro do Weiss. Weiss se tornou muito mais conhecido, que é um psiquiatra americano, mas o Roger Woolgar, ele fez um trabalho muito importante e muito inteligente com relação às vidas passadas. Então, depois que ele foi tomado pelas experiências, vieram à tona experiências e visões, imagens, e ele se viu no meio dessa guerra na Idade Média, ele acabou tendo que, como toda pessoa responsável tendo que descobrir do que se tratava, né? E foi assim que ele chegou às vidas passadas. Então, no capítulo do meu livro, que é sobre ele, o livro Psicanálise e Vidas Passadas, o capítulo se chama O Junguiano que Tropeçou nas Vidas Passadas. Foi um tropeço, não esperava e não estava planejado. Ele tentou, como não tinha nenhuma referência, ele fez um trabalho teórico de juntar vários pensamentos que poderiam dar um embasamento teórico ao trabalho com vidas passadas. Então, ele utilizou o material de Freud, material de Reich, e um pouco de Lowen, o Lowen é o fundador da bioenergética, e é um continuador, na minha visão, da psicanálise reichiana. Ele trabalhou também com o livro tibetano dos mortos e foi buscar conhecimento para entender as vidas passadas e como trabalhar com elas do ponto de vista terapêutico. Então, o objetivo aqui do Roger Woolgar é muito mais do que simplesmente fazer a pessoa se sentir bem, né? Na mesma linha que eu trabalho, eu faço algumas coisas um pouco diferentes do Woolgar, que eu vou explicar depois. Mas o trabalho com vidas passadas de outros terapeutas, né,
inclusive do Weiss, é encontrar praticamente um desfecho feliz e um final apaziguador. Woolger, como ele é analista junguiano, ele sabe que as coisas são um pouco mais complexas, né? Ou seja, existem várias camadas que precisam ser levadas em consideração. Então ele criou ele confia, como todo bom junguiano, no poder curador do inconsciente, o que faz com que quem trabalha com isso tenha uma entrega maior, uma abertura e uma entrega maior para o que vem de dentro. E uma postura menos controladora, menos arrogante até. Então, uma abertura para o que vem de dentro. O que vem de dentro essas imagens estão vindo porque elas precisam ser processadas, precisam ser trabalhadas, precisam ser superadas, mas elas devem ser primeiro digeridas. Assim como para Jung e James Hillman, existe uma função curadora inerente ao fato de conseguirmos reconstruir uma história. E Hillman escreveu um livro que se chama A Ficção Curadora, né? Me parece que esse é em português. A Ficção Curadora. É análise. Por que encontrar a história do que nos aconteceu nesta vida ou em outra vida cura? Porque a história tem um fio da meada. O que cria doença, que cria desequilíbrio mental e emocional e todo tipo de desequilíbrio é a incoerência dos pedaços. É quando a gente tem todos os pedaços que não estão coerentemente interligados. Isso é o caminho para a loucura. É o caminho para a loucura. Então, tudo que emerge do inconsciente, e isso vem da psicologia junguiana, tem que ser integrado na consciência. Né? É como se você tem um conhecimento sobre, sei lá, a tua filha, teu marido, sei lá, e tudo mais que você vai sabendo tem que ser integrado coerentemente. Então a pessoa fez isso porque ela estava querendo fazer aquilo, ou ela fez aquilo no passado, ela gosta, ela pensa. Senão a pessoa é um caos. E isso é doença mental, isso é esquizofrenia, isso é psicose, isso é péssimo. Então, os conteúdos que emergem, não temos como controlá-los, né? Não sabemos o que vai aparecer ou o que não vai aparecer. O que nós precisamos e temos como fazer é encará-los e encontrar o sentido deles. Quando são muito diferentes, muito estranhos, e isso acontece sobretudo na questão das vidas passadas, a gente tem que fazer um trabalho mais intenso, a mais, para encontrar o fio da meada. Então, assim como a história cura, encontrar o fio da meada da nossa história nessa vida, que é também do nosso sintoma, do porquê eu me sinto assim, do porquê eu me sinto assado, do porquê quando eu vou em tal lugar, converso com tal pessoa, acontece isso comigo. A gente precisa encontrar o sentido. O sentido é o fio da meada e é também a direção para a qual o que eu sinto está me fazendo olhar, me fazendo entender, querendo que eu me encaminhe para. Por quê? Porque o inconsciente tem poder curador. O inconsciente não é um depósito de lixo, é um depósito de sabedoria e sabe mais do que a gente. Então, nos ajuda a entender. Isso sempre fazendo um trabalho sério de diálogo com o inconsciente. Então, a história passada que a gente encontra, né, o fio da meada desta vida vale da mesma forma para uma vida passada. Então, precisa encontrar o fio da meada daquela vida passada que provocou a tal cena, né? Aquela cena que a gente viu está dentro de uma história. Essa é a questão. Aquela cena que aparece para nós está dentro de uma história, só que aquela história não aconteceu nesta encarnação. Mas a ficção curativa continua sendo um critério importante. Por que é ficção e não documentário histórico? Porque não tenho como saber exatamente os fatos. Então, um outro tópico importante. Nas regressões, a gente não foca particularmente nos fatos precisos históricos. Porque, inclusive, a história, quem conta a história é quem sobrou, né? Geralmente são os vencedores. E todas as histórias da nossa vida que existem no mundo, todas as histórias, elas são contadas por alguém. E esse alguém não é isento
de ter seu ponto de vista, de ter suas preferências, suas crenças e etc. Então a história objetiva é uma coisa difícil de encontrar. O que nos interessa no processo de vidas passadas é o que interessou a pessoa, o que marcou emocionalmente. Então um fato pequeno ou um fato marcou a tal pessoa de uma forma muito profunda, que está refletida na memória que emergiu num sonho ou de repente numa visão. Exatamente como na vida. Então a gente precisa entender como é que isso aconteceu lá. Para isso a gente faz a regressão e a gente tenta encontrar a sequência dos eventos significativos para a pessoa, não dos eventos históricos comprovados por historiadores, mas significativo para a pessoa, para entender esse evento na sequência de quais eventos estava, para entender, portanto, o valor que ele tinha, né? Por que que impactou? Porque a consciência de hoje da pessoa não sabe, não sabe, por isso que nos pega de surpresa. Então, tem mais um conceito aqui que eu queria... O karma para Roger Woolger são assuntos inacabados. É uma forma bem simples de colocar. Assuntos inacabados são questões que não foram resolvidas, que estão inacabadas. Não quer dizer que você é culpado, que tenha culpa, que tenha o que for. Porque se você, olhando sempre pelo viés da psicologia junguiana, e pós-junguiana não muda muito, é o seguinte: se você tem um assunto, uma questão que te envolve muito, pode ser o relacionamento com a tua filha, com o teu filho, com o teu esposo, com a tua esposa, isso. O que nos envolve muito, demanda de nós muita atenção, a gente devota muita atenção, isso é libido. Isso chama-se libido, energia vital no pensamento junguiano. Então, tudo aquilo ao qual você dedica a tua atenção por um suficiente a quantidade de tempo, produz um vínculo forte com aquela coisa. É normal. Se você trabalha todos os dias em algo que você gosta, você vai ter sempre mais facilidade para fazer o que você faz, você vai ter um vínculo com aquela coisa, que não é igual a uma pessoa que faz isso de vez em quando e não tem tanto engajamento. Então, esse vínculo é como se fosse uma cola. Não quero usar a palavra apego, porque ela tem uma conotação negativa, como se a gente tivesse que ser desapegado. Não é impossível, eu não estou desapegado do meu trabalho. E qualquer pessoa que faz uma coisa com seriedade tem que se engajar, tem que investir. Isso gera um vínculo. Agora, se eu, por exemplo, tenho que terminar uma coisa que é importante, na qual eu investi anos, eu tenho que fechar um projeto e eu morro antes, isso é um assunto inacabado. Estou fazendo um exemplo simples para entender, porque para simplificar e também para ajudar a sair dessas questões de culpa, de um monte de coisa que... Então, os assuntos inacabados, eles permanecem conosco. As coisas que, por exemplo, a gente não falou para a pessoa que morreu, etc, etc. Entendeu? Então, daí surge um conceito muito importante que Roger Woolger traz, que é o sofrimento autêntico e o sofrimento inautêntico. A Montefoschi tem um conceito, tem uma visão muito parecida. Ela não conhecia, ou não leu, não sei, ela não cita o Roger Woolger, mas é um paralelo muito grande. O sofrimento autêntico é aquele que vem daquele evento que pode ter acontecido centenas de anos atrás, que causou o nó, né? Que produziu uma série de outras consequências. O sofrimento inautêntico são as ondinhas produzidas por aquele evento, que porém são visíveis hoje, que você percebe hoje, você assume como teu sofrimento. Da mesma forma, Montefoschi, né, diria, tentando adaptar para o pensamento dela, que o sofrimento autêntico é a razão verdadeira,
da tua dor. A razão verdadeira é que você não está conseguindo expressar a plenitude do teu ser, porque você está preso a condicionamentos e medos e limitações. E o sofrimento inautêntico é que você não está conseguindo se divertir com os amigos como você fazia antes. Exemplo. Obviamente, quando a gente fala em vidas passadas, estamos dizendo também duas coisas. Uma, que o inconsciente é transpessoal, mas é uma expressão que Jung usou, inclusive foi o primeiro a usar a expressão transpessoal. Depois os americanos, que não gostam muito de Jung, desculpem, viu, mas não gostam, então eles assumiram para eles o conceito de transpessoal. Jung já falou que o inconsciente é transpessoal, óbvio, se ele é coletivo, ele vai além da pessoa de cada um de nós. E não só, a multidimensionalidade da psique. O que é psique? Com a questão das vidas passadas, a gente entra numa outra perspectiva da psique. Então, a psique tem muitas dimensões, né? Muitas... Eu não quero definir, não. Eu acho que é importante manter um certo nível de mistério. Porque para manter a nossa atenção viva, presente, e assim a gente manter o olhar de pesquisadores. O Roger Woolger criou um curso de formação em trabalho, né, de vidas passadas, que se chama Deep Memory Process, Processos de Memória Profunda, dmp.com.br. Vocês têm o site em português. O programa de formação, que são 4 módulos de imersões de 5 dias, ainda acontece, foi o curso que eu fiz, né? E ele é o mesmo nos Estados Unidos, no Brasil, Portugal e em alguns outros lugares. Jung dizia que real é o que tem efeito. Muito importante essa frase de Jung. Real não é o que eu toco, o que eu mensuro. Jung quebrou uma parede aí, um muro grande. Real é o que tem efeito. Então, se eu tenho medo dos fantasmas, os fantasmas são reais, porque eles provocam um efeito que esse é mensurável. A minha tremedeira, a minha insegurança, o meu medo do escuro e etc, etc. Então, quando a gente tem isso em mente e a gente faz um trabalho com vidas passadas, a gente vai, por isso a gente pergunta, a gente entra pelos caminhos onde tem a emoção. A emoção é uma reação a alguma coisa, que às vezes é difícil de chegar a entender o que é, mas tem uma emoção, que é o que fica, né? O produto. Isso a gente vê na nossa vida cotidiana. Todo mundo, diante de algum evento muito forte, o que acontece? A gente fica impactado e aí ficamos com a emoção. E o evento em si meio que fica embaçado na memória. Até porque é difícil de lembrar, de olhar para ele. É difícil de lembrar porque a gente não quer olhar para ele, porque ele impacta demais. Não é que a gente não quer, eu não quero. É complicado falar, porque muitas das coisas que acontecem na psique não são vontades do ego, não é que o ego decide coisas, são reações que são bastante universais em todas as psiques humanas, não é só você. Então, a gente precisa ir buscando. Para Woolger, os complexos, como eu trabalhei com os complexos, são vestígios de memórias desta vida, da vida em questão, da vida que está cutucando. Para mim, como eu já expliquei em outras lives sobre os complexos, o complexo representa, ele traz, porque Jung falou isso. Jung falou, o complexo tem uma personalidade, ele tem um jeito, ele tem um estilo, um ponto de vista sobre a vida. Isso é uma personalidade. Então, o complexo, se podemos usar aqui vestígios de memórias da vida, era literalmente a fotografia, como se fosse a fotografia de quem você era. A partir, fotografia feita a partir do viés da questão que ficou, principalmente, da principal questão que ficou mal resolvida.
E essas coisas são muito sérias, porque na minha experiência, pelo que eu vi nesses anos de trabalho com isso, nós somos somos camadas em cima de camadas de vidas, basicamente é isso, nós somos isso. Então a personalidade, a pessoa que você é hoje, é a última camadinha, é a mais superficial, obviamente. E é isso que Jung fala quando ele diz que esse é o ego e ele não tem grande valor e força se ele não se conectar com a raiz. Agora, o que eu acrescentei a tudo isso que o Roger Wilger fez, entre outras coisas, mas a coisa principal é que eu venho da psicanálise pós-junguiana, que enxergou no princípio de individuação de Jung o ponto-chave da psicologia junguiana, e é o ponto-chave. E, portanto, a vida passada, ela vem, a imagem de vida passada vem, o sonho vem, as coisas da vida acontecem, porque elas têm algo a dizer sobre o teu processo de individuação, que é o teu processo de desenvolvimento pessoal, que obviamente vai incluir o profissional, mas que é o teu desenvolvimento como pessoa inteira, única, que é o sentido da tua vida, que é o que vai dar sentido da tua vida, e realizar essa plenitude é o que você veio fazer aqui. Agora, para chegar lá, você tem que ir encarando as coisas. Esse é o que Jung chama, e Montefoschi chama a jornada do herói. Você vai encarar os teus monstros, os teus dragões, as coisas que você tem que encarar, senão você fica em casa com a mamãe chupando o dedo. Não tem outra alternativa. Ou se finge, coloca outras máscaras. Então a gente vai encarando as coisas que vêm, assim como os sonhos. Quem tem um pouco de experiência em análise sabe que os sonhos estão vindo, você não escolhe, aí de repente vem um sonho que te obriga a parar para pensar, a olhar, enfim, a indagar novos caminhos da tua psique. Traz novos elementos, assim as vidas passadas. Montefoschi disse uma vez que uma hora o inconsciente ia acabar. O inconsciente, no sentido, hoje eu entendo perfeitamente isso, porque é isso mesmo, no sentido de que todo aquele material que você precisa resolver, uma hora se resolve, sabia? Uma hora acaba. Não quer dizer que você vai resolver o problema com a tua mãe. Porque talvez o problema com a tua mãe, você vai resolver várias camadas do problema, vai limpando, aí você chega no núcleo duro. Ou não, talvez não. Mas quando você não resolve tudo que tem, e a gente já fez um bom trabalho, a gente sabe quando a gente chegou em algum lugar. E ainda sobrou, é porque o problema está em outro lugar, ou seja, em outra vida. Então, precisa ir lá. Se essa questão é importante, não tem como resolvê-la sem ir lá. Se goste, não goste, pouco importa. Se você quer resolver alguma coisa, você tem que ir no caminho que vai te ajudar a resolver a questão. Então, quando eu trabalho com vidas passadas, em primeiro lugar, eu vou reconstruir a personalidade da pessoa. Eu não me interesso somente, não tenho objetivo simplesmente de, libertar alguns nós, que é importante. Tem nós, mas eu vou trazer tudo isso para dentro do processo de individuação da pessoa. Processo que é de hoje, do aqui e agora, mas tem pedaços dela espalhados em outras questões, em outros momentos. Então precisa trazê-los de volta. Só que para trazer aqueles pedaços de volta não basta trabalhar o trauma, que é como a gente faz no Deep Memory Process. Vai trabalhar o trauma. A gente começa pelo sintoma, que esconde um trauma. Porque eu fiz isso comigo, porque enfim, isso que eu trabalho assim. Então eu vou entender a personalidade daquela pessoa que a pessoa foi, inclusive da minha pessoa que eu fui, porque cada época histórica tem outra perspectiva sobre a vida, e a pessoa que você foi 100 anos atrás, 200 anos atrás, ou quando foi, é uma pessoa que estava inserida dentro daquele contexto histórico, social, cultural, religioso. Então, para entender certas reações, é preciso entender a mente da pessoa daquele tempo. Então, eu faço um trabalho
de reconstrução da personalidade para fazer praticamente análise lá. Análise com aquela pessoa lá. E aí aí unir com a pessoa de hoje. Então, para mim, a questão do processo de individuação continua sendo a coluna vertebral de todo o processo analítico. A diferença do que se faz numa análise pós-junguiana, ou junguiana, mas uma análise pós-junguiana, a diferença é que o processo de individuação pode te levar, e não é uma escolha pessoal, porque não funciona assim, a ter que recuperar alguma coisa em outra vida para você poder continuar nesta vida a fazer o que você precisa fazer. Porque muitas pessoas estão mancas, estão quebradas, estão exauridas de energia, estão deprimidas, estão ansiosas, estão com medos de todos os tipos, não pelas coisas que aconteceram nessa vida, mas o nó começou em outra vida. Nesta vida aconteceram sim coisas, mas não do tamanho da reação que ela apresenta. Eu não tenho como saber de imediato, porque também eu não gosto de ficar pulando assim, tirando conclusões muito rápidas, mas o ideal é realmente ir trabalhando essa vida, porque até a consciência da pessoa tem que começar a ter um controle maior sobre o que está acontecendo aqui, aconteceu aqui, quem ela é, como ela funciona. E conforme o trabalho vai indo, fica normal, é natural que se perceba que a gente chegou num limite. E aí tem alguma outra coisa que está para ser descoberta e que vai ajudar a continuar a jornada de libertação e de desenvolvimento, que é um florescimento. Desenvolvimento pessoal é florescer para ser a flor, a árvore que você tem aí dentro, uma semente. Então o processo de individuação é muito importante. Para isso implica, quando a gente começa a integrar as outras vidas, implica uma diferença na nossa identidade. Nós ficamos diferentes. Ficamos diferentes porque tem uma ampliação da própria consciência, né? Uma evolução de consciência e uma ampliação da visão que nós temos de nós mesmos. E é muito, muito bom porque nos permite aí sim um desapego de coisas do mundo com as quais a gente não se identifica, que são desagradáveis, mas que a gente pensa que é isso que tem. Quando a gente se percebe maior do que isso, ficamos mais à vontade também na nossa pele. Agora, para realizar esse processo de resgate, de cura, de resgate das vidas passadas e de profunda transformação pessoal, precisavam, 2 conceitos eram necessários, que nem Jung conhecia, nem o Roger Wilger. E é por isso que eu pude chegar onde eu cheguei, não porque eles fossem menos, mas porque o processo de conhecimento vai crescendo, vai evoluindo. Então, quando eu cheguei, algumas coisas tinham sido conquistadas e assim eu pude ir além. E é por isso que eu chamo a minha psicanálise de psicanálise em devir. Esses 2 conceitos são o tema das nossas próximas lives. Um é o sujeito reflexivo e o outro é a função anímica. Se tiverem perguntas, vocês podem me escrever, mandar mensagens aqui no Instagram, escrever aí embaixo do vídeo, mandar mensagem diretamente para mim. Tá tudo certo, eu vou responder. Por enquanto é isso. Um abraço a todos, uma boa noite e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.